Olá, seja bem-vindo a este final do dia. O meu nome é Isabel Menezes Campos. Cá estou para mais uma crónica neste canal A Cor do Dinheiro. Hoje o tema será a insólita reação do Ministério da Saúde a dois acórdãos do Tribunal Constitucional que vieram julgar inconstitucionais duas medidas de isolamento obrigatório a que ficaram sujeitas duas turmas em duas escolas diferentes, numa altura em que em Portugal vigorava o estado de calamidade e não o estado de emergência. O Tribunal veio julgar inconstitucionais essas medidas que foram decretadas ao abrigo de normas que estavam previstas em resolução do Conselho de Ministros, e essas normas permitiam a privação administrativa da liberdade de um grupo indeterminado de pessoas durante 13 dias, com base em ordem administrativa e sem controle judicial, e, portanto, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais essas duas medidas de isolamento obrigatório. Portanto, no caso concreto, estava em causa determinar o isolamento obrigatório de duas turmas inteiras, e o Tribunal considerou que, fora do quadro do estado de emergência, tratava-se de medidas privativas da liberdade e, portanto, a liberdade é um direito fundamental previsto na Constituição, e nessa medida esses isolamentos obrigatórios seriam inconstitucionais. Ora, o que quero aqui comentar não é propriamente as decisões do Tribunal Constitucional, que não me surpreendem, porque, de facto, ao abrigo do estado de calamidade, nunca me pareceu legal e constitucionalmente enquadrável a privação da liberdade. O que quero aqui comentar é a insólita reação do Ministério da Saúde, que veio dizer que, a avaliar pelo que foi noticiado, veio dizer que recusa a inconstitucionalidade desses dois isolamentos. Reparem, há uma decisão judicial sobre eles, e que isso não significa que o isolamento de turmas em estado de calamidade tenha sido inconstitucional no seu todo. E depois diz: trata-se de decisões proferidas apenas por uma das três secções do Tribunal Constitucional, em sede de fiscalização concreta e, portanto, com efeitos circunscritos ao caso concreto, aos casos concretos. Isto tecnicamente é assim, é verdade, mas também é verdade que não consta que haja secções do Tribunal Constitucional que possam ser apoucadas em relação às outras. E o que me choca é este desdém com que o Ministério da Saúde trata estas decisões do Tribunal Constitucional. E esta reação diz muito sobre o respeito que os órgãos do governo têm sobre os outros órgãos de soberania e têm em relação às leis, ao Estado de Direito, às instituições. Aliás, a semana passada, como sabem, assinalei de forma talvez um pouco irónica que não havia desculpas para António Costa fazer reformas ou não fazer as reformas de que o país precisa. Mas eu acho que o grande perigo que vamos correr não é o de António Costa e o seu governo não quererem fazer reformas. O grande perigo que vamos correr nestes próximos 4 anos é o deste constante desrespeito pela lei, pelas instituições, pelos órgãos de soberania que não são ainda controlados pelo PS. Acho que o grande perigo que corremos é de o Estado se transformar no PS e de o PS se transformar no Estado. Pense nisto. Ainda vamos a tempo de combater este estado de coisas.